Olá pessoal, vamos bater um papo sobre a juventude e as drogas. A juventude é um momento da vida em que ocorrem muitas mudanças e quase todas elas exigem que o jovem faça escolhas. Estudar, trabalhar, namorar. São situações em que os jovens precisam tomar decisões. Mas, como você sabe, os jovens não são iguais e as possibilidades de escolhas são diferentes. Alguns jovens moram na cidade, outros na área rural. Alguns já conseguiram concluir o ensino médio ou até a faculdade. No entanto, há também aqueles que por vários motivos decidem parar os estudos. E por aí vai. Podemos dizer que existem muitas juventudes. Sem dúvida, você já ouviu muita coisa sobre drogas. E esse é um assunto sério, por isso é preciso ter informações confiáveis. Conhecer os efeitos e saber os riscos que o uso de qualquer droga pode trazer para a vida de uma pessoa. Vamos partir de algumas perguntas. O que podemos chamar de droga? Como prevenir o uso? Todo mundo que usa fica dependente? O que fazer se a pessoa já usa algum tipo de droga? Então, o que é droga? Segundo a Organização Mundial de Saúde, droga é qualquer substância não produzida pelo organismo que altera o funcionamento normal do corpo. Algumas delas podem afetar a pessoa, modificando sua maneira de perceber as coisas, de pensar, sentir e se comportar. São as chamadas drogas psicoativas. Pensemos. Por isso você vê na drogaria, escrito nas farmácias, nas drogarias, droga. Todo remédio é uma droga, de certa forma. Por quê? Repito, droga é qualquer substância não produzida pelo organismo que altera o funcionamento normal do corpo. Existem as drogas lícitas e ilícitas. Outra classificação, e é nessa que nós vamos nos ater, é a classificação das drogas psicoativas. São aquelas que alteram o sistema nervoso. O nosso assunto hoje é sobre a cocaína. A cocaína é uma substância encontrada em um arbusto originário da região dos Andes. Na Bolívia, no Peru, na Colômbia, esses são os locais maiores produtores. Assim como vocês já viram em relação ao álcool, essas drogas também estimulam o sistema de recompensa, porque aumentam a liberação da dopamina no cérebro, que é um hormônio do prazer, causando sensação, uma grande sensação de prazer. Como a cocaína e as anfetaminas ativam rapidamente esse sistema, provoca uma sensação de euforia. Também ação nesse sistema que leva o indivíduo ao uso repetido, que pode levar à dependência. Os efeitos do uso da cocaína são sensação intensa de euforia e poder, um estado de excitação, hiperatividade, insônia, a pessoa não dorme, falta de apetite, a pessoa não come. Há uma ilusão na perda de sensação de cansaço. Então, assim, não há perda do cansaço, mas perde-se a sensação. Mas, afinal, por que os jovens usam drogas? A área do cérebro estimulada pela droga é a mesma que é ativada quando os instintos de sobrevivência e reprodução são satisfeitos. Por exemplo, quando uma pessoa tem satisfação sexual ou quando bebe água depois de ter sede. Outra característica é a memória associativa. O cérebro registra o uso, aquele momento de prazer, com a situação, local, pessoas. Por isso, quando alguém sente um perfume ou está num local ou vê uma pessoa, ele pode sentir o desejo de usar drogas, assim como ocorre quando alguém sente fome. As pesquisas mostram que diferentes motivos levam os jovens a usar drogas. Alguns exemplos seriam buscar uma experiência nova, buscar a sensação de prazer, diminuir preocupações, diminuir o medo de enfrentar um sentimento ou problema, vontade de entrosar-se, de se misturar com um grupo de amigos, pertencer a um grupo, curiosidade para descobrir que tipo de sensações elas causam. Tudo isso pode motivar um jovem a usar drogas. O problema é achar que as drogas trazem uma solução. Vocês já devem ter visto pessoas que bebem se o time ganha, porque está feliz. Ou seja, para aumentar a alegria. Se o time perde, bebem porque estão tristes.
para aliviar a dor. O problema é que as drogas têm apenas o poder de alterar você, enquanto o mundo continua o mesmo. Assim, quando os efeitos passam, você terá tudo de volta, de novo. Algumas pessoas acreditam que podem usar ou abusar e parar quando quiserem, que têm controle da situação. Isso costuma ser um grande e perigoso engano. Mas nem todo mundo que usa drogas se torna dependente, não é verdade? Essa é uma pergunta que nós ouvimos constantemente. É verdade. Mas precisamos entender essa afirmação. Algumas pessoas não usam drogas. Outras usam. Outras usam de vez em quando e pouco. Mas outras usam de vez em quando e muito. Alguns usam muitas vezes e pouco. E ainda usam muitas vezes e muito. E aqueles que usam muitas vezes e não conseguem parar. A cocaína é um exemplo de droga que apresenta grande potencial de desenvolver dependência. Isso pode acontecer em muito pouco tempo. Porém, não é apenas a característica da droga que leva a pessoa a ficar dependente. Existem outros fatores que também contribuem para desenvolver a dependência. Como vocês viram, como há diversos modos de utilizar, também há várias variáveis envolvidas no processo. Vários deles ocorrem ao mesmo tempo para o estabelecimento do quadro de dependência química. Então, porque há diferentes pessoas, então há diferentes reações de uso. Como eu disse, tem gente que usa de vez em quando, seria o quê? Uso ocasional. Tem gente que usa demais, né? E muitas vezes, como eu disse, seria uma espécie de abuso. E a dependência de drogas? Tem gente que não consegue ficar sem usar. Quais os prejuízos sociais que um jovem pode ter por usar drogas? Problemas de relacionamento com familiares. Isso é básico. Faltar compromissos porque estava sob efeito da droga ou de ressaca. Né? Faltar aula, faltar trabalho, faltar a uma entrevista de emprego, a um concurso público. Problemas de saúde causados pelo hábito de beber ou usar outras drogas. Estão violência dentro e fora de casa. Problemas com a justiça. Então tome cuidado. E se eu tiver um amigo que está usando drogas? E se você tiver um amigo que está usando drogas? A amizade, a atenção e o cuidado podem ser valiosos nesse momento. Converse, escute o que essa pessoa tem a dizer, demonstre preocupação e interesse por ela. Sua vida, sua saúde, seu bem-estar dependem disso. Ajude-a a passar em outras maneiras de divertimento, sem uso de drogas. Convide-a a participar de grupos de jovens, atividades esportivas, na igreja ou na comunidade. Mas atenção! Converse com ele sobre questões como: quais são as preocupações dele sobre o uso que ele faz de drogas? Caso julgue necessário ainda, busque ajuda com quem acha que pode auxiliá-lo. Tenha sempre em mente que compreensão e afeto não significam deixar os seus planos e sonhos de lado. Se ele não estiver comprometido com a ajuda, comunique-se com outros adultos que talvez possam intervir, tais como os professores e seus pais, pois ele pode estar precisando de ajuda profissional, mesmo que involuntariamente. E se for você quem está usando drogas? Talvez aqui seria preciso trabalhar essa temática fazendo algumas perguntas que despertem o seguinte: verifique as vantagens e desvantagens de permanecer usando drogas. Faça uma balança. O que você acha que acontecerá caso não mude de comportamento? Quais seriam os ganhos caso você diminuísse o uso da cocaína? O que aconteceria se você decidisse mudar de comportamento? O que você acredita que precisa fazer para conquistar isso? Que tal conversar sobre esse assunto com alguém de sua confiança?
Algumas vezes, pode até ser necessário se afastar de amigos que usam drogas. Fazer novos amigos ou até mudar o local onde mora. Existem alguns fatores de proteção. E eu sugiro alguns a você. São recursos que, no seu caso, seriam seus amigos que não usam drogas, atividades saudáveis que lhe dão prazer, o apoio da sua família. Enfim, tudo aquilo que dá força para enfrentar os desafios da vida e que renova suas energias, que estimula sua saúde e sua autoestima. Quais são seus sonhos? Seu projeto de vida? Escolha uma meta que pretende alcançar ainda neste ano. Sua força vem de muitas fontes, que pode ser sua fé, sua família, seus amigos. Suas escolhas vão definir onde você chegará. Quais escolhas você fez que te trouxeram onde você está agora? Eu encerro dizendo o seguinte: se você tomar um ônibus para uma viagem, esse ônibus ele tem um local para chegar. Ele tem um destino. Pense nesse ônibus como o mundo das drogas. Quando você entra, tem um destino. O destino é prisão ou morte prematura. Mas você sabe que se você descer do ônibus, você não vai chegar ao final dessa linha. Pense nisso. Lau, eu tô preocupado com o Rick. O que está acontecendo com o garoto, Nico? Sei, Lau. Ele anda um pouco estranho. Ó, tá diferente. E você, por acaso, está desconfiado de alguma coisa? Tô. Eu tô com receio de perguntar. Mas eu acho que ele tá usando droga. E por que você está achando isso? Essa fase de novos amigos, festinhas, conflitos existenciais, querendo se destacar no grupo, não sei não. Realmente esses fatores podem aumentar o risco do jovem ter contato com a droga. Ah, então você sabe muito bem que nesse mundo é fácil de entrar, mas difícil de sair. Mas aí o diálogo é muito importante. E a família também tem que ser parceira, hein? Ah, Lau, será que ele vai grilar se eu perguntar? Acho que não, Nico. Papo reto, essa juventude é cabeça boa. Ah, tá certo, Lau. Se ele estiver usando, eu vou ajudar ele a sair dessa. Isso mesmo, Nico. Porque por mais difícil que possa parecer, todas as dependências podem ser tratadas e prevenidas. Pegou? Copiei. Fala com ele, Nico. Deixa comigo, Lau. Deixa comigo. E aí, curtiu esse vídeo? Se inscreva no canal, acione o sininho Para estas e muitas outras informações.